Que o Santo Espírito conduza esta colocação, esta palestra. Abra nossos ouvidos, abra todo o nosso ser para acolher todo esse ensinamento, porque Deus quer que nós sejamos formados para sermos pessoas novas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse clima oracional, vamos sentar. Vamos sentar. E nós queremos começar com a palavra de Deus. Porque é importante nós entendermos que eu fiz uma experiência. Se eu me abri, se eu percebi que Deus tocou meu coração, eu fiz uma experiência com Deus. Mas o que pode acontecer com essa experiência que eu fiz com Deus em mim? O que pode acontecer? Nós vamos ver através da parábola que nós vamos refletir o nosso tema. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu da casa e sentou-se à beira do mar. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor. Por isso, ele entrou num barco e sentou-se ali, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. As outras caíram em terreno cheio de pedra, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinha raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos ouve. Vós, portanto, ouvi o significado dessa parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o grão que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado nas pedras é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E é de momento. Quando chega a tribulação, é de momento. E quando chega a tribulação, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. O que foi semeado no meio dos espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam essa palavra, e ele fica sem fruto. O que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a entende. Este produz fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Então o que adianta? Agora nós vamos entender isso daí. Palavra da salvação. É bom ter uma esposa, né, perto de Jaco. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Olha, o que nós temos que entender? Tá vendo? O padre, ele lançou a palavra. Ele falou do amor de Deus e a nossa necessidade de estar perto de Deus. Agora nós precisamos de ter um comportamento para que essa palavra se insira no meu coração. Deus, a vida inteira, você pode ter certeza, depois do pecado original, enviou os seus profetas para dizerem, para que nós possamos nos converter, voltarmos para Deus. Mas isso, o que acontece quando um profeta fala? Por exemplo, o nosso padre. Pode acontecer o que aconteceu aqui, com relação
a semente que foi lançada. Veja bem, o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e a comeram. O que ele explica? Todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus e não a compreende, vem logo maligno e arrouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o grão que foi semeado à beira do caminho. O pássaro vai lá e come. Esse é o risco que nós podemos correr. Isso que você acabou de ouvir há uma hora atrás. Tudo que você viveu, você pode correr o risco de isso se perder dentro de você. Vocês estão entendendo? Porque que muitos têm experiência. Depois você escuta, fulano de tal foi embora, nunca mais apareceu, foi para outra igreja, virou ateu. Olha aquela experiência que ele teve. É a palavra que foi semeada à beira do caminho. A pessoa não conseguiu sustentar e permitiu que o próprio demônio tirasse. Teve a experiência, mas não deu continuidade à experiência que teve. Aí ele fala do segundo momento, né? O que essa palavra pode fazer, né? Outros caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol saiu, ficaram queimadas. E como não tinham raízes, secaram. Então tem terreno que você escutou a palavra de Deus, mas o seu coração está fechado. É isso que ele explica aqui também. O que foi semeado no meio dos espinhos, ele falou assim: o que foi semeado nas pedras é que não ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raízes em si mesmo. É de momento. Aquele oba-oba está alegre aqui agora, mas não tem raiz. A pessoa não se fecunda, não busca, não procura, não fez catequese, não busca a palavra de Deus, não faz nada. Aquela pessoa que é domingueira, só vem à missa ao domingo, não lê nada sobre a igreja, nada sobre o que a igreja tem de dizer, nada que os papas dizem, não se alimenta, não se aprofunda. Então o que vai acontecer com essa palavra? Não vai ter profundidade. São pessoas que, lá em Minas a gente fala que fala pela venta, né? Lá em Minas, o que é falar pela venta, né? É o achismo. Não o que a igreja diz, é aquilo que ele acha. Só que a palavra ela não entra dentro da pessoa. E tem a palavra, logo se tem a palavra, outros caíram em meio a espinho que cresceram sufocando a semente. O que ele fala isso? Os que foram semeados em meio a espinho é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufoca a palavra e ela fica sem fruto. Quantas pessoas que tiveram experiência maravilhosa com Deus, mas está preocupado com as coisas do mundo, com riqueza, com bens materiais. Não condiz. Não é você ter a sua dignidade, não é diferente, tá, gente? Você ter a sua dignidade, mas você ter a mais daquilo que você precisa, para quê? Isso é aprisionamento. Isso é aprisionamento. Deus dá o necessário para nós, mas quando nós estamos preocupados daquilo que é mais necessário que nós temos, buscando aquilo que é muito mais daquilo que nós precisamos, a gente pode se perder. E quantos têm se perdido por causa disso? Isso é um perigo. Outra coisa é as preocupações. Olha, isso é muito nítido, tá, gente? Isso a gente vive o tempo inteiro, eu e Heloísa. O tempo todo.
Quando temos conta para pagar, não te vê o final do dia, o final do mês, talvez o final do dia também. Não tem um dinheiro, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Calma. Mas a gente confia em Deus, eu confio em Deus, que a providência vai vir. Nós trabalhamos, eu e a Luísa, como psicólogo, não sei se vocês sabem disso, né? Nós não trabalhamos, nós não temos carteira assinada. Nós não temos o profissional liberal. Então, só tem dinheiro quando a pessoa chega. E nós não podemos fazer propaganda. Não existe propaganda lá no Brasil, tá, gente? Do nosso nome, porque isso é proibido. Nós não colocamos nosso nome em outdoor, em fazemos nada disso. Não existe, não pode fazer isso daí. Então, vem aquelas pessoas que vêm. Então nós vivemos profundamente, isso chama providência divina. Deus envia, suscita no coração das pessoas procurar a gente. Então se a pessoa vem, dinheiro entra. Se a pessoa não vem, não tem dinheiro. Eu, 26 anos, trabalho assim. A Luísa, há 16 anos, ela trabalha assim. Quando eu fui casar com ele, ele falou: você aceita viver da providência? Eu, bobinha, sem saber o que era, falei: aceito. Apaixonada! Doida pra beijar na boca. Porque eu já tinha esse fogo ardente dentro do meu coração de viver da providência divina. Isso eu ainda nem era da Canção Nova, tá, gente? Nem pertencia à comunidade de Canção Nova. E eu sempre quis viver da providência divina. Sempre. Eu, aos 9 anos de idade, Deus falou no meu coração: você é meu. Eu quero que você me sirva. Eu quero que você me sirva. Eu entrei em crise que na mesma hora que eu escutei isso de Deus, eu tinha certeza no meu coração que padre eu não seria. Tenho nada contra padre, tá, gente? Mas no momento que Deus colocou no meu coração esse chamado aos 9 anos de idade, Deus já colocou também no meu coração o meu outro chamado ao matrimônio. Eu entrei em crise, 9 anos de idade, porque a única referência que eu sabia que servia a Deus era quem? Padre. Aí eu fechei. Ao invés de me abrir, eu me fechei. Padre, eu não vou ser. Queria casar. Queria casar. Aos 9 anos de idade. Eu já sabia que o meu chamado era casamento. Essa menina é toda adiantada. E olha só. Na minha juventude, gente, Deus é maravilhoso, tá? Aí eu busquei Deus, gente. Eu fui um menino muito assim, que buscou a Deus. Eu aprontava assim, mas aqueles aprontados bobo, ingênuo. Eu aprontei muito, mas era muito ingênuo meu aprontar na vida, né? Eu fiz tudo que todo mundo fez, mas de forma ingênua. Deus me poupou, graças a Deus. Que ele casou virgem. 33 anos de idade. 33 anos casou virgem. Porque o João Carlos sempre foi muito puro. Porque desde 9 anos Deus me chamou. Mas essa confusão entrou dentro do meu coração. Porque eu queria casar, fui sacerdote. Não. Né? Na palavra de Deus, eu descobri, foi a minha libertação, quando Paulo falou assim: olha, você que é solteiro, você vive 100% que Deus dá para você. Você é 100% de Deus, porque você é solteiro. Eu falei: beleza, isso mesmo. Mas quando você é casado, você serve a Deus dividido. Eu li de novo a palavra. Casado? Servindo a Deus? Mesmo que dividido, né? Nem olhei o dividido. Eu falei assim: opa, eu posso casar, eu posso servir a Deus casado. Foi a libertação. Eu posso servir a Deus casado. Aí melhorou, eu me abri. Isso já era 20 anos, 22 anos, 9 anos, tá, gente? Aos 22 anos que eu deixei Deus agir plenamente no meu coração. Porque eu sabia que agora eu podia ser casado e poder servir. E a gente serve dividido mesmo, tá, gente? Quem tem experiência com Deus e é casado, nós somos divididos. Eu vivo isso na carne. Tem momentos que eu quero me dar plenamente a Deus, mas eu não posso porque eu tenho mulher. Eu não posso porque eu tenho filho. Não posso. Eu fico dividido o tempo inteiro. Eu tenho que equilibrar
procurar o equilíbrio o tempo todo, para não prejudicar o meu chamado ao Senhor. Nem deixar de ir à igreja, ter o compromisso, e nem também atolar dentro da igreja e deixar os compromissos de casa. Tem que ficar o tempo inteiro avaliando isso. E dentro disso aí eu sempre quis, assim, eu quero viver em Deus. Por isso eu sou uma pessoa muito solta, sem raiz. Eu sou um verdadeiro missionário. Um verdadeiro. Sem raiz. Porque eu quero Deus, e estar em Deus, eu quero viver no que Deus me dá. E por isso que eu falei com ela, na hora que nós namoramos, deu um primeiro beijo na boca, eu já falei, olha, daqui 2 anos a gente se casa, tá? Logo o primeiro beijo na boca. Daqui a 2 anos a gente se casa. 1 ano pra gente namorar, mais 1 ano pra gente se noivar, que é a regra, que é a orientação que a igreja nos dá, pra não fazer coisa retardada aí, coisa maluca. Então, pra gente se conhecer, e já nós vamos nos casar. Ela, claro. Doidinha pra casar. Aí eu falei, mais uma coisa que eu queria dizer. Olha, eu vivo da providência divina. Eu vivo da providência divina. Você quer viver isso comigo? E ela, quero. Eu falei, yes. Eu tava com a cabeça, gente. Olha, porque as preocupações do mundo, gente, nos atormentam o tempo inteiro. Porque ao contrário do João Carlos, eu sou extremamente ansiosa. Ninguém percebeu isso, ainda bem. Né? Todo mundo tá vendo que eu sou muito tranquila, muito serena. E não aguenta ele parar. Não, eu corto ele, pronto. Aí, quando eu fui namorar com o João Carlos, eu achava que tudo que a gente teria é pela força do meu trabalho. Ponto final. Agora por causa de quê? História de vida. A minha história de vida, né? Porque a partir dos 12 anos, se eu não trabalhasse, não tinha nada lá na minha casa. Ia morrer de fome. Então eu comecei a trabalhar, eu não trabalhava em casa, eu comecei a trabalhar, então sempre eu busquei, e eu acreditava que Deus até me dava, mas era a minha força que trazia as coisas para dentro de casa. Então o João Carlos, ele foi para mim um treinamento, onde eu estava com a minha cabeça mesmo, porque na hora que ele falou isso, me soou assim, te amo, vamos viver de amor, entendeu? E eu acreditei, mas no dia a dia eu fui percebendo, meu Deus, não tem dinheiro para pagar a conta. Você entendeu que não tem dinheiro? Entendi, Luísa, mas como eu não fazer? Mas calma, Deus vai prover. Luísa, a conta é para ser paga amanhã. Pois é, mas é para você pagar amanhã, ué. Ela é ansiosa, quer dizer, é uma preocupação antecipada. Amanhã, Luiz, nós tem até amanhã para Deus dar. Eu falei, mas tá muito perto. E chegava amanhã, João Carlos, de amanhã, sim, mas hoje tem até meia-noite. Eu falava, João Carlos, já é o dia, cadê o dinheiro? Ele, até meia-noite. Gente, nós temos 22 anos de casados, nós não temos nenhuma dívida, nós não temos também muita coisa, porque foi uma opção, viu? Isso é opção, tá? É uma opção de vida. É uma opção de vida. A gente não tem as coisas assim, mas a gente tem tudo que a gente precisa para viver. Tudo. Vocês vão ver aí a roupa. Ó, tudo bonito. Ó o cabelo. Essa roupa eu ganhei. Ó o nosso telefone para poder gravar nossos vídeos. Nós temos tudo, mas não temos quase nada. Mas nada. Isso aqui é para evangelizar. Então, o que nós estamos conversando com você aqui, com vocês, é que quando Deus nos criou, Ele criou a gente puro e junto dele. Não tinha separação. A gente ficava tão íntimo de Deus, que nada nos faltava, nada, absolutamente nada. Quando o pecado entrou na nossa existência, um vazio visitou a alma humana, porque nós fomos criados com Deus, o amor era pleno, não existia separação em nós. Esse pecado, nós éramos íntimos. Esse pecado trouxe uma consequência para a nossa vida, que nos distanciou daquilo que é sagrado. Nós fomos feitos filhos, mas o pecado nos tornou criatura. Quando Jesus veio para nos salvar, foi uma decisão de Deus. Ele disse assim, não, eu não criei essa maravilha
para ser criado, para ser entendido como uma coisa, para conviver comigo como uma criatura, não. Eu quero filho. E eu vou resgatar essa filiação. Essa foi a iniciativa de Deus ao ver o homem se perder, que foi uma escolha do próprio homem, distanciar-se de Deus. Então Deus tomou a iniciativa de aproximar da gente de novo. De novo. Isso que nós temos que ter essa consciência, que nós perdemos a noção do pecado. Nós perdemos a noção do pecado. Tem gente que acha que nem peca mais. Igual o pai da Luísa. Que batia na minha mãe, quase chicoteava ela toda. Pai, trouxe o padre aí, confessa. Ele, minha filha, não tem nada para confessar. Tem nada para confessar. Né? Então, isso é um pecado. Agora, nós perdemos a noção do pecado. Naturalizamos aquilo na vida como se não fosse pecado. Mas cada um de nós aqui não tem condição de levar o outro inteiramente para Deus, porque a gente também é pecador, entende? A gente precisaria de um para infundir em nós a salvação, para nos dar a graça da salvação, na verdade. Só seria possível isso através de Jesus. Por isso Jesus foi crucificado, morto. Por isso ele veio. Por isso ele veio. Para que isso pudesse acontecer. Porque nós, sozinhos, nós não poderíamos fazer isso. Gente, você deve ser bobo. Vai, pensa. Vê se eu vou conseguir amar João Carlos como eu deveria. Gente, não amo não, gente. O amor dele é pequeno. O meu é pequeno. Gente, eu não consigo amar. Tem hora que eu fico pensando assim: será que eu amo de verdade João Carlos? De verdade mesmo? Ou será que quando eu beijo ele e abraço, eu estou querendo ser beijada e ser abraçada? Será que eu não estou querendo ser amada com a presença do João Carlos? Será que eu amo ele mesmo? Gente, o nosso amor é muito pequeno. Quem me faz amar de verdade é Jesus, é Deus. É Ele que infunde em nós o amor dele para que a gente possa amar. Porque a gente não consegue amar como deveria. Nem a nós mesmos, nem ao esposo, nem os filhos. Que dirá a pessoa que está do seu lado. Que não tem nada a ver com você até então. Não, mas não, gente. A gente está tentando. Agora, quem nos faz amar é Jesus. Tem um amor maior que nos ajuda a amar. Existe esse amor maior, que é Ele. Há 30 dias atrás, quando meu pai estava morrendo, ele faleceu há 30 dias. A angústia dessa mulher, você deve ver. Ela queria ficar o tempo inteiro do lado do pai. Eu queria, porque eu tinha prometido para ele. Eu disse assim: pai, porque ele estava angustiado para morrer. E eu disse assim: ó pai, é o seguinte, ninguém sabe o dia que vai morrer. Vamos fazer um trato. Se eu morrer primeiro, o senhor segura na minha mão. Se o senhor morrer primeiro, eu seguro na sua. E ele balançou a cabecinha dele, morrendo de medo de morrer. Eu fiquei lá para segurar a mão dele, que eu tinha prometido ele. Deus me deu tudo. E deu essa graça de estar perto. Me deu essa graça. Você se devia quando nós fomos, antes de vir para cá, ela arranjou um desespero. Deixei o padre Leonel totalmente maluco aqui. Padre, a gente pode trazer os nossos filhos? Porque meu pai estava para morrer. Para morrer. Não morria. E eu com medo de deixar os meus filhos junto com o vô lá, que ele ficava junto com os meninos. Ele que cuidava, entre aspas, dos meninos, que nós deixávamos de fazer isso. Doente, para se sentir alguém. Só que ela sabia que o médico tinha avisado que ele tinha alguns dias para morrer. Mas eu viria. Se meu pai não morresse, eu viria. Seria a angústia dela. Principalmente porque eu sei que vocês perdem as pessoas aqui e não estão lá. Eu viria chorar junto com vocês. E você junto comigo. Porque eu sei o que custa vocês deixarem. E eu disse pro João Carlos: se meu pai não morrer, eu vou para compadecer junto com eles. Porque eles perdem pessoas também como eu vou perder. Eu estaria aqui, mas eu viria trazendo meus filhos, porque eu não queria deixá-los viver isso lá. Segurei na mão do meu pai. E eu percebia, diante da doença do meu pai, assim, que eu não podia fazer nada por ele, gente. Eu não podia fazer nada por ele. Sabe quando você sente que você está inerte, assim, você vendo a pessoa sem respirar, quase sem respirar, o coração quase parando, e você não pode fazer nada. E você não pode fazer nada por aquela pessoa? Eu fiquei esperando ele morrer. Entende? A gente não pode fazer nada. A única coisa
coisa que a gente pode fazer, gente, é acreditar que existe céu. Que existe céu, que existe Jesus, que existe outra possibilidade de vida. E eu acredito nisso. Segurei até o fim, assim. João Carlos aqui, segurando a minha mão, e eu segurando a mão do meu pai até ele morrer, dar o último respirar. A família é muito importante. Ele me sustentou para eu sustentar meu pai morrendo. É assim que vocês têm que viver aqui. E ela queria ficar o tempo inteiro do lado dele. Só que o que aconteceu com ela? Ela não aguentou. Não porque ela não quis. O corpo dela não aguentou. Ela teve que ir para casa dormir. Ela não conseguiu. Ela ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias. E fui ficando. Aí ela foi adoecendo. Eu falei assim: Luísa, você vai morrer também? Eu acho que você vai antes do seu pai. Se você continuar. Tá vendo? Ela achando que era deusa. Achando que ia cumprir plenamente isso daí. Não consegue, porque ela é humana. O amor dela é pequeno. Eu tive que entrar, intervir e fiquei com ela. No último dia, ela já estava exausta, não estava conseguindo mais ficar com o pai. Eu falei assim: eu fico com ele, Luísa. Aí você vem. Mas se ele morrer, eu te chamo de madrugada, eu vou lá, te busco, na hora que eu ver que ele estiver. Gente, nesse dia eu não dormi não, tá? Porque eu vi o homem. Aí ele parava. Aí eu acordava. Ele morreu. Olhar pra ele assim. Começava a respirar de novo assim. Isso foi a noite inteira. Para de falar mal da respiração do meu pai na minha frente. Desaforado. Eu fiquei a madrugada inteira. Morre. Não vai morrer não. Morreu. Aí chegou de manhã, ela bateu na porta do quarto. Eu falei assim: ô Luiz, ele já diminuiu um pouquinho já a respiração. Aí eu falei aquilo assim, que era mais longo tá ficando mais longo ainda. Na hora que eu entrei no quarto, eu já sabia que meu pai ia morrer naquele dia. Eu falei: João Carlos, então o pai tá indo. Gente, olha, Deus dá uma força sobrenatural pra gente. Você tem que contar com essa força. E é só nele. E é isso que nos faz, e mais outras coisas, que nos faz viver o que a gente precisa conversar. Sobre conversão. Existem 2 realidades: a conversão e a santidade. O que é conversão? Fala pra gente, João Carlos, o que é conversão? Vou te dar essa chance de falar. Obrigado, meu amor. Você é tão gentil. Olha, gente, é eu sair do mundo. Isso é que é conversão. Eu andava com as coisas do mundo, preocupado com as coisas do mundo, com as riquezas do mundo. Você está falando para uma pessoa que está do meu lado aqui: olha, esse mundo é maravilhoso, tudo brilhante, ainda mais aqui, né, na América. Cheio de sensação. Cheio de sensação, brilho, flash. Você fica doido com esse trem, né? Pensa bem. Ainda mais que você vai em Nova York, ali na Times Square, aí que você fica doido ainda mais. Para de falar, você já passou seu tempo, só um minutinho. Vou completar. Tá vendo, gente? Aqui, vamos pensar em coisa boa desse mundo, que só traz. Tem. Pensa, comida. Meu Deus do céu, gente, é bom demais comer, fala a verdade. Vamos pensar coisa boa no mundo. Viagens, né? Viagem. Ai. Gente, sair naquelas lojas que aqui é tudo grande, vontade de comprar tudo. Eu entrei numa loja, chama Home Goods, eu acho que é a loja. Meu Deus do céu! O que é aquilo? Vontade de pegar tudo. Aquele de Deus não, gente. Não. Admissidão que é. Não dá pra levar, gente. Eu falava, ficar pegando os negócios tá muito pesado, vai pesar muito, e deixei. E ele olhava pelo peso e pelo tamanho e se não cabe na mala, não vai. Gente, coisa boa é comprar, não é? Coisa boa é divertir, é jogar, é ver televisão, é pegar o telefone e ficar lá olhando um monte de coisa. Coisa boa é ver uma mulher bonita passando, fala a verdade. Oxe. Gente, não tem lógica. Eu imagino os homens. E vendo um homem bonito passando. Eu mesmo vejo e falo, que mulher bonita. Olha que ombrão. Olha aquele homem ali, olha o ombro do homem. Olha a bola dele ali, ó. A bolota do homem aqui. Eu falei assim, nossa, ele é bonito mesmo. Eu falo assim, meu Deus do céu, João Carlos, olha aquele homem. O João Carlos é bonito mesmo, né? Então a gente tem muita coisa boa nesse mundo. Mas tem coisa, gente, que não nos convém. Porque
enche demais e o espaço fica vazio. Ou seja, para a entrada de Deus não tem jeito. Não é que fica vazio, fica cheio, né? Fica lotado e não tem como entrar mais. O espaço não existe para ele ocupar. Então, isso que o João Carlos falou, conversão é sair do mundo. Eu preciso selecionar aquilo que eu vou tocar no mundo. Eu preciso selecionar. Tudo é te dado, mas nem tudo convém. Isso é palavra de Deus. O mundo te dá tudo, mas eu preciso tirar aquilo que convém para mim. O mundo dá tudo pra gente, mas tem coisa que está ali que vai me tirar da presença de Deus. Porque eu não posso esquecer nunca, eu sou filho, eu sou filha. João Paulo II, falando sobre o sofrimento salvífico do cristão, é uma encíclica. Ele fala assim: vocês acham que vocês sofrem? Esse é o João Paulo II, São João Paulo II, tá, gente? Vocês acham que vocês sofrem? Vocês estão muito enganados que vocês sofrem. Sofrer é você nunca mais estar na presença de Deus. Isso que se chama sofrimento. Então vocês não têm noção do sofrimento. Imagina você hoje não estar na presença de Deus. Amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, eternamente nunca mais estar na presença de Deus. Isso que chama sofrimento. O que nós passamos aqui, isso é um detalhe do sofrimento. Mas o verdadeiro sofrimento é eu nunca mais estar na presença de Deus. Isso que é sofrer. Porque nós fomos chamados. Está vendo Santo Agostinho? Eu fui chamado a amá-lo. E eu estava longe do meu amado. E ele descobriu o amado dele. Aí ele descobriu a vida. Ele descobriu a beleza. Ele descobriu a verdadeira felicidade. É estar na presença daquele que nos ama verdadeiramente. Então, o mundo tem coisas que nos aproximam dentro do mundo, que nos ajudam a aproximar do próprio Deus, mas tem coisas que nos afastam. Mas o mundo não diz isso pra gente. Então, quando eu me decido a me converter, é sair desse mundo aí e selecionar aquilo que é necessário para mim. Gente, nós trabalhamos com muitos sofrimentos. Drogaditos, por exemplo. O que nós falamos para os drogaditos? Meu filho, você quer realmente sair desse mundo da droga? Então saia primeiro desse grupo que levou você a mexer com a droga. Mas isso é difícil, gente. Eu cuidei de uma menina. Gente, a menina linda, 13 anos de idade, modelo. Você viu uma menina maravilhosa? Eu amava atender ela, porque ela era colírio para os meus olhos. Menina linda. Eu falei, gente, eu nunca vi uma menina tão linda igual essa. 13 aninhos, cheiradora de cocaína, modelo. E ela falava assim pra mim: eu quero sair, que ela me procurou por causa disso, eu quero sair. Mas quando eu tô na minha pior, eu vou lá pra minha casa, eu olho pro meu pai e pra minha mãe, os dois são um inferno, brigo o tempo inteiro, me manda sair de casa. Aí eu saio de casa, aí vem aquele monte de rapazinho: vem menina, senta aqui. Aí já chega, já prepara o ambiente, coloca a cocaína, eles vão cheirar. Eu sou acolhida lá. É ali que eu sou acolhida. Aí isso acontece comigo, João Carlos. Eu fico doidona. Aí os meninos esperam eu ficar doidona e vão ter relação sexual comigo. Eu já estou louca mesmo, então isso aí é mais um detalhe. Mas eu sei que eles me dão uma droga para transar comigo. Eu falei assim: mas sai desse mundo. Ela: eu não consigo. Mas por que você não consegue? São eles que me acolhem. Quando
quando eu vou para minha casa eu não tenho acolhida? É isso que ela falava comigo. Então, o que um terapeuta fala para um drogadito? Primeira coisa, sai desse mundo que te escraviza. Se você quer realmente fazer um caminho, tá vendo, de mudança, que é de conversão, saia daquilo que está acabando com você. Seria diferente? Das amizades, daquele ambiente em que ela vive. E isso não é fácil. Não. É mudança de vida. Para você sair hoje do mundo, o ambiente muda. Muda. As amizades, a forma, os horários, onde você vai, onde você não vai, compromissos. Você começa a selecionar o que você escuta, do que você vê. As pessoas, você começa a perceber, olha, esse cara aqui, ó, eu tenho um objetivo, mas esse cara aqui só me leva para lá, ó. Não vai dar para conviver. Então não dá para conviver com esse cara, não. Eu tenho que começar a selecionar pessoas. Converter não é fácil. Conversão, então, é o quê? É a saída do mundo. Saída dessas coisas que vão nos afastar do amor filial. Aí eu acho que estou arrasando, né? Agora eu estou convertido, saí, né? Estou em Deus. É aí que começa o caminho, gente. A conversão, ela é diária. É aí que começa o caminho que Deus quer mais da gente. Ele quer a gente com Ele. Aí tem uma outra coisa que acontece, então, que chama santidade. Além da conversão, que a gente fala que é a saída do mundo, a santidade agora é mais detalhado, porque agora você vai tirar o mundo de dentro de você. Você saiu do mundo. Agora você vai ter que tirar o mundo dentro de você. Isso não é fácil não, gente. Não. Mas olha, se você quiser ser um excelente profissional, você tem que querer ser muito bom. O melhor. Aqui, você vai fazer uma faculdade. Vou dar um exemplo. É que eles chamam de diferencial, não precisa ter um diferencial. Eu vou fazer uma faculdade. Aí você vai fazer uma faculdade, você fala assim: vou fazer uma faculdade. Mas assim, vou procurar fazer o básico. Quando eu chegar na faculdade, vou tirar só aquela nota que precisa para passar. E além de tudo, ainda vou aguardar a segunda oportunidade. Essa pessoa que pensa assim, não vai dar para ser santo. É raso. A pessoa para ser santa é assim: o que é que eles pediram de trabalho? Pediram tal. Então eu vou fazer tal e ainda eu vou buscar ver o que eu posso fazer de melhor nesse trabalho. O que o professor meu falava isso comigo? Isso é vida santa. Foi aí que eu fiz a mudança na minha vida de querer estudar. Para ser um aluno bom é aquele que está na frente do professor. Aí eu cutuquei ele. Mas o que está na frente do professor? O que é isso, está na frente do professor? Eu falo para você, João Carlos, qual a matéria que eu estou dando, que eu vou dar. Já existe aí o que você vai receber no próximo dia, na próxima semana. Então você tem que adiantar. Vai estudar o professor daria amanhã. Então o aluno bom é aquele que está adiantado, está na frente do professor. É aquele, olha, a pessoa que busca santidade, vou dar um exemplo até que eu escutei, é um exemplo que alguém falou e eu vou compartilhar com vocês. É aquele homem, o seguinte: aquele que vai vender pizza, veio para os Estados Unidos e montou uma pizzaria, certo? Aí ele vai entregar a pizza. Aquele que converteu, ele chega lá, né? O seu funcionário está indo lá e ele que está buscando a conversão e a santidade, certo? Ele vai acertar com você quantas pizzas ele vendeu. Ele chega lá, entrega a pizza e ele pega o dinheiro e a pessoa deu um dinheirinho a mais para ele, mas não como gorjeta. A pessoa pagou errado. A pessoa convertida, ela vai olhar para aquele dinheiro, vai entregar: Senhor, o dinheiro foi a mais. E ele entrega. Isso é mais do que justiça, não é só lei, não. Estou falando para vocês fazerem comparação de vida. A pessoa, aí ele foi embora. Nossa, que lindo, um homem convertido. Chegou lá para o patrão, falou assim: olha, vendi tantas pizzas, tudo correto. A pessoa com santidade, ela vai lá, a pessoa entrega o dinheiro a mais, ele devolve o dinheiro para ele e ainda trata aquela pessoa com docilidade, com amor, ao ponto daquela pessoa que recebeu a pizza ligar para o patrão e falar: meu filho, que entregador de pizza. Que funcionário é esse? Que funcionário é esse? Eu me senti amado na hora que ele entregou a pizza. A santidade vai além de cumprir um papel. No casamento,
A santidade, a conversão, ela passa por alguns princípios, que é eliminar o que é grave da nossa vida. Primeira gravidade no casamento, que não pode existir para quem decidir a partir de hoje seguir esse caminho. Não é fácil não, hein? Estão preparados? Olha, fácil não. Santa Teresinha do Menino Jesus, segura aí, irmãozão. Seguro. Santa Teresinha do Menino Jesus olhou para Jesus assim e falou assim, ela está passando uma dificuldade imensa, e ela botou o joelho no chão, rezando, e nada acontecia. Ela olhou para Jesus e falou assim: é por isso que você não tem amigo, tá vendo? Você existe demais para estar perto de você. Santa Teresa, Teresona. Por isso que você não tem amigo. Quem quer ficar perto de você? Você exige muito. Você exige muito da gente. É por isso que você não tem amigo. Olha aí. Por isso tão poucos que rodeiam você. Poucos são verdadeiros amigos seus. Agora, por quê? Há uma exigência a mais. Só vai entrar guerreiro no céu. Só guerreiro que entra. Gente, eu e o João Carlos, nós estamos lutando demais. Só guerreiro. Agora, eu nunca vi um homem ir para a guerra e não machucar. Eu nunca vi um soldado, pode ser homem ou mulher, ir para a guerra sem machucar. Mas ele não desiste. Ele não desiste. A decisão da conversão, ela é diária. E da santidade, então, meu Deus. Santidade, se a gente for pegar o significado, é a mesma coisa que filho. Santidade é a mesma coisa que ser filho de Deus. Então, ser santo é querer ser filho. Não significa que Deus está cobrando de você um comportamento, não. É porque a gente participa da divindade de Deus. É isso que Deus quer. Ele quer dividir com você o divino que Ele é. Ele quer que você participe plenamente da criação e seja filho dele, porque isso está incompleto. Então segura. Você mandou segurar, posso soltar? Pode soltar agora. Agora eu vou soltar. Então, vocês estão preparados? Porque a conversão no casamento, ela passa por uma dimensão pessoal. Porque a conversão não é assim, vão converter. Eu só vou se for. Então, porque se fosse assim, quem está sozinho aqui porque o marido não veio, ou o esposo ou a esposa não veio, para que você veio aqui? A conversão, ela é pessoal. Cada um tem que fazer o seu exame aí. E o seu caminho. Para quê? Porque você precisa ser filho. Entende? É isso que Ele quer. Ele não quer te aprisionar, não. Fazer você fazer igual um boneco. Faça isso, faça aquilo. Não. Ele quer que você seja filho. Participe da divindade. Então, mas tem algumas coisas no casamento que a gente precisa viver individual para que o casamento dê certo, porque é grave no casamento. Primeira coisa que a gente tem que eliminar: traição. Não, antes da traição. Então fala. Antes da traição. Gente, como é que eu posso entrar dentro de um casamento já falando assim: se não der certo eu separo? Valei-me São José. Se não der certo. Ué, como assim não der certo? Ué, você já entrou derrotado, meu irmão. Você já entrou derrotada. Você já é um fracassado antes de começar a guerra. Você já morreu. Porque qualquer desavença que acontecer, vai vir aquilo que você já estava pensando. Então, não desisti jamais da minha proposta de ser casado. Olha, no dia que a Luísa, 3 meses de casado. Ele tem que me entregar. Tem. 3 meses de casado. Nós tivemos nossa primeira briga. Lá em Minas, arranca-rabo. Nosso primeiro arranca-rabo lá em Minas Gerais. E o pau quebrou nós dois. Aí, a bendita, vamos separar. Não dá mais. Segue seu caminho, eu sigo meu caminho. Olhei pra ela assim e falei assim: olha, botei o dedo no nariz e falei assim: olha que mulher, de você eu não separo nunca. Você pode ter certeza. De você jamais eu vou me separar. Nós vamos ter que resolver nossos problemas juntos. Mas
é separados, não. Então, se existe o nosso problema, vai ser juntos que nós vamos ter que resolver. Então, o pau pode quebrar, mas nós vamos ter que resolver esse problema. Agora eu mudei. Mudou? Completamente. Na hora que a gente está brigando, eu falo assim: João Carlos, meu filho, olha, presta atenção. Nós vamos ter que resolver, porque a gente não vai separar. Então a gente tem que resolver. Ponto. Então, aí, quando nós não conseguimos resolver juntos, porque tem coisas que não dá pra gente resolver juntos, nós chamamos um terceiro para resolver. Agora nós temos que resolver, temos. Agora separar, jamais. Então tem algumas coisas graves no casamento, por exemplo, como quando a gente fala que eu estava dizendo da traição, né? Que aí tem Aí a traição, ela é algo que é como se fosse um racha. Não é no casamento só, não. É na alma. Quem já foi traído sabe o que é isso. Sabe o que é isso. Quem não foi traído, viu alguém contar que o outro traiu, sabe o que é a dor do outro. Eu já escutei o que é isso, muitas vezes. Se você quer converter, se você quer um novo caminho, hoje você precisa procurar ajuda. Se você está vivendo isso, para viver a fidelidade. Agora, se você quer ser santo, você procura primeiro resolver essa situação. E depois, para ser santo, você vai ter que investir muito no seu casamento. Não é só não trair. Não é só não trair. A santidade no casamento tem outras coisas de detalhes que a gente vive. É a gente prestar atenção na pessoa, é cuidar quando ela está doente. Achei lindo, estamos na casa de pessoas que um cuida do outro. E no momento em que talvez ela está precisando muito agora. Que coisa linda ver isso. Coisa linda ver o amor dos dois ali. Então, o detalhe de cuidar, de se preocupar, entende? A santidade é isso no casamento, é detalhe, é ser amigo. É ser amigo da pessoa, é conversar e perguntar como é que está seu dia. A santidade não é só não trair. Porque tem gente que fala assim, né? Na briga. Por que você está reclamando? Eu nunca te traí. Não. No casamento não é só não trair. É não trair, porque trair é grave. É duro, dói a alma. Você já se converteu, louvado seja Deus. Não está traindo? Beleza. Se está traindo, tem essa chance que Deus te chama hoje, a mudança. E você está aqui para não ser condenado, para ser ajudado. A igreja tem possibilidade de te ajudar nesse processo. Até eu mesmo, João Carlos, atendemos pessoas. Então vocês têm como pedir ajuda. Então existem situações na nossa vida que são graves, e aquelas situações que nós precisamos deixar que é grave, sair do mundo, que é a conversão, sair lá do mundo, e outras que são buscar a santidade. Outra coisa que... Peraí, João Carlos, ainda sou eu. Aqui, nesse lugar, você sabe o que eu estou dizendo. Tem gente que está precisando fazer um processo imediato de conversão, sair do mundo. Você precisa fazer essa avaliação para sair do mundo. Você está perdendo. Você está perdendo ser filho. Filho tem graça especial. Agora, tem casais aqui que já saíram. Tá bom, não tá lá no mundo, mas não, tá aqui. Mas ainda está precisando de um caminho maior de conversão e ainda atingir a santidade. Os detalhes que estão faltando. Então nós temos casais em vários pontos. Você precisa avaliar em que ponto você está e em que ponto está a sua vida. Outra coisa grave. Fala, mozão. Por exemplo, é a pornografia. Gravíssimo. A pornografia, que hoje virou moda, né? Os nudes da vida aí, os incentivos, principalmente grupo de homens, né? Deus do céu, WhatsApp. Deus do céu, quantos grupos eu tive que sair, que só vinha porcaria. Isso não presta. Eu tive que selecionar meus grupos. Hoje não tem quase nada, porque só tem isso, né? Para mim dizer que eu sou homem, afirmar, né? Um problema que eu tenho de identidade sexual, eu preciso de afirmar. Então eu tenho que entrar na moda, no grupo. Eu não preciso disso. Eu sou homem, ponto final. Só que o mundo tem
que colocar isso em nós, e nós vamos nessa onda do mundo, né? Então tem que rir, né? Homem ri quando o cara fala besteira, né? Quando o cara fala pornografia lá com você, quando tá falando de outras coisas que degrine a dignidade do ser humano. Então tudo isso daí eu tenho que abrir mão. Tem que sair, é deixar o mundo. É deixar o mundo. Isso é para que ser humano em conversão. Outro problema gravíssimo, que só as mulheres sabem disso e nós que atendemos, né? Homem que se masturba, casado. Meu Deus, a mulher se acha um lixo. Lixo. Olha, eu estou aqui, ele ali no banheiro se masturbando. Desculpa falar, que merda que eu sou. Se sente lixo, cocô, desvalorizada. Então são coisas que nós no mundo aprendemos e que nós vamos percebendo que dentro de um casamento isso já não pega mais. João Carlos, tem muitas coisas graves e tem coisas delicadas, né? Mas sabe o que é, João Carlos? Eu tô pensando da gente passar aqui. Vem cá, João Carlos. Já deu, né, o horário? Nosso time. Mas a gente quer só... Não, faltam 4 minutos. A gente quer só adiantar umas coisas para vocês aqui. É o seguinte, a igreja é maravilhosa. Assim, Jesus criou alguns mecanismos e instrumentos para a gente sair fora do pecado. Na verdade, não só do pecado, mas que a graça dele seja difundida em nós. E que nos aproximamos mais dele. Porque por nós, pensa, nós não temos condições de amar Deus. Bobinha, achar a Luísa tem um grande amor por Deus. Não, ele me seduziu primeiro. É por isso que vocês tiveram uma palestra no início, falando da importância do encontro com Deus. Por quê? É Deus que ama a gente primeiro. Não é a gente que vai buscar Deus sozinho, não. A gente só permite. É Deus que ama a gente. É Ele que dá essa graça. Então, pensando nisso, imediatamente, Jesus instituiu dentro da igreja sacramentos, que são instrumentos para que a gente receba a graça. Quais são os sacramentos? E recebendo a graça, eu me aproximo mais dele. Olha que coisa mais linda que Deus fez com a gente. E ao mesmo tempo, ao aproximar dele, Deus infunde ou aumenta em nós a graça. Quais são os sacramentos? Não foi a igreja que inventou. A igreja pode chegar agora e falar assim: gente, a partir de hoje, vamos tirar o sacramento do matrimônio. Ou vamos acrescentar. Está dando muito problema. Vamos acrescentar. Não, a igreja não tem poder de tirar e nem de aumentar um sacramento. São 7 sacramentos que são instrumentos para que a graça de Deus nos alcance e a gente consiga atingir a santidade. Então não sejam ingênuos. A igreja tem esses instrumentos. Se você está fora, você não vai conseguir aumentar a graça ou infundir a graça. Quais são eles? 7. Por isso que o padre falou que o pessoal está na catequese aqui agora, importante, né? Porque a gente está aprendendo sacramento aí, ó. Catequese dos adultos. São 7 sacramentos. Quais são os sacramentos? Vamos falar? Primeiro, batismo. Depois, Eucaristia. Crisma. Mais o quê? Confissão. Mas qual? Matrimônio. Aí vamos aproveitar e vamos falar. Ordem. Unção dos enfermos. Qual mais que faltou? Deu 7? Deu 7. Então tá, porque eu tô ruim de conta. Seu dedo é 5. Ok, mais 2. Vamos começar rapidinho, só para vocês entenderem, porque não dá tempo. Só rapidinho. Todos os sacramentos são para aumentar a graça, entende? Então vamos só falar rapidinho para vocês. O maior de todos os sacramentos é o sacramento do amor. Qual é ele? Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento do amor. Por quê? É quando nós comungamos, ele é um sacramento que a gente pode receber mais vezes, diferente de outros que a gente recebe uma vez só. Por exemplo, o batismo. Por exemplo, o batismo. Por exemplo, o matrimônio, que pode receber outra vez quando ficar viúva. Mas, enfim, né? A crisma. Então, a Eucaristia
Eucaristia é um sacramento que Deus deu diariamente para nós. Para quê? O sacramento da Eucaristia é Deus nos amando para ensinar a amá-lo. Então, quando você comunga, você está recebendo o próprio Deus que te ama em você. Achei a coisa mais linda nessa missa que eu participei aqui com vocês, que muitas pessoas que não podem receber a Eucaristia estão impedidos, na verdade, porque por alguma situação chega perto do padre, humildemente coloca a mão e recebem. Gente, eu tive vontade de chorar. Eu falei, será que eu estou valorizando a Eucaristia que eu comungo? Eu não sou melhor que eles. Nenhum aqui é melhor do que eles. Deus infunde a graça por misericórdia nessas pessoas, nessas mulheres. E nesses homens. E nesses homens. Parabéns! Parabéns! A igreja acolhe você. Que coragem, que humildade. Eu aqui olhei e disse, Jesus, que humildade, Jesus. Eu não sei se eu faria o mesmo. Que humildade dessa mulher. E Deus dá a graça a você que vai... E desse homem. E desse homem, né, João Carlos? Protegendo os homens, parabéns. O sacramento da Eucaristia é para isso. Quando você comungar, você, Jesus me ama, tá me amando. Aí, como a gente não consegue amar Ele, Ele ama a gente primeiro. Aí a gente vai... E nos ensina a amá-lo. O batismo que faz a gente pertencer, sermos filhos, é o sacramento da iniciação. A porta de todos os sacramentos. A confissão, sabe o que é confissão? A confissão é você ir lá, porque você pecou. Aí você senta diante do sacerdote e começa a falar, a se condenar, porque você pecou. Um pecado grave, um pecado leve, alguma coisa. Tem gente que não sabe nem mais o que é pecado grave ou pecado leve, né? Tá difícil, não sabe nem o que é pecado. Aí, o que acontece para terminar aqui, para vocês entenderem a confissão? Aí você fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Num júri comum, a tendência é você ser condenado. Só que diante da confissão, você é sempre absolvido. Aí você vai lá e fala, eu sou isso. Deus fala para você, meu filho, vai em paz e não peques mais, está liberto. Naquela hora que você recebe isso, você recebe uma graça especial. Para que você possa lutar contra o próprio pecado que levou você a se pecar. Quantas vezes você vai lá e se confessa e você fica mais forte contra o pecado? É uma graça. O matrimônio é uma graça sobrenatural. Matrimônio não é um acontecimento social, é um sacramento. O sacramento é presença de Deus. Viva de Deus. Viva, instrumento que Deus usa. O sacramento do matrimônio, ele é maravilhoso, sabe por quê? Ele é o sacramento que nos ajuda a amar o outro. Então, quando você recebe o sacramento do matrimônio, ele te dá uma autoridade do céu. Deus infunde a graça, porque você não é capaz de amar. Então, ele te dá graça para você conseguir amar a pessoa que está do seu lado. O sacramento do matrimônio é divino. Porque Deus sabe da sua história de vida, sabe como que você passou, sabe que você é fraco, sabe que você não vai conseguir muita coisa. Se você está então, ele te dá uma graça sobrenatural para que você possa enfrentar tudo isso e ir ao lado dela. Se você está aqui e tem condições de casar, case. Faça o sacramento do matrimônio. Ele é divino, foi Deus que criou. Se você não tem condição, se você está impedido por alguma situação, procura o padre. Procura o padre para você ter uma reta intenção, para você pelo menos estar lutando para conseguir essa condição. Mas não se esqueça, você que não tem condição, nós te acolhemos, você é filho. E outra Deus não coisa, vai te abandonar, não. Deus é Deus e Ele não faz distinção de pessoas. Ele vai te amar, Ele vai te curar do mesmo jeito, mas Ele é Deus. Então Ele pode fazer o que Ele quiser. Deus. Mas o que nós temos que entender enquanto igreja? Existe parâmetro. Muitos não entendem isso, né? E se acham. Porque eu tenho um sacramento do matrimônio, aquele é pior do que eu. Não. Ele só tem essa graça. E ainda nós que temos o sacramento,
Peçamos a Deus por aqueles que não têm, que estão sofrendo muito porque não têm o sacramento. E o sacramento nos ajuda. E você que tem, valorize, porque às vezes você não sabia o que você Muitos casados não sabem dessa graça e não buscam essa graça própria do casamento. Como eu vou aguentar essa mulher, gente? Não vai mesmo. Não vou aguentar essa mulher, não. Só a graça. Só pela graça. João Carlos, Só que eu tenho que ajudar a graça a acontecer em mim. João Carlos é bonzinho, vocês estão vindo aqui, vendo? Mas vai conviver todo Vai viver comigo pra vocês verem. Ele é chato também. Meus amores, Deus está entre nós. Ele veio ao seu socorro, escutou a sua oração, escutou o seu clamor e quer cuidar da sua família. Convertamos, voltemos para aquilo que o Evangelho nos chama e busquemos então ainda mais a santidade. O que nós trouxemos para você não é jugo nem peso, é falar para vocês que vocês são filhos de Deus. Participemos da divindade que Ele nos chamou, porque Ele nos amou para sermos filhos e não criaturas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Vamos cantar para Jesus.